Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Crise financeira vem prejudicando o planejamento financeiro de muita gente. E em 2016 promete também ser um ano difícil. Fugir do crédito, comprar menos e adiar planos são algumas das medidas que estão ajudando a passar por esse período sem entrar no vermelho. Começar o ano sem contas atrasadas, pagar as despesas típicas dos primeiros meses, como IPTU, IPVA, matrícula escolar e ainda ficar com algum dinheiro no bolso. Quem não quer? Mas depois da crise financeira que afetou o país em 2015, equilibrar o orçamento em 2016 não será fácil. A previsão é de que as dificuldades permaneçam. Principalmente as camadas mais baixas da população, com renda menor, elas tendem a sofrer mais, muito por conta da questão inflacionária, que vem do ambiente político o mais difícil, para o governo fazer a aprovação do ajuste fiscal, que poderia possibilitar um ambiente econômico mais propício de redução de taxa de juros e de controle inflacionário para 2016, que não deve acontecer, pelo menos no primeiro semestre, no primeiro semestre do ano. Para quem não quer perder o controle e entrar no vermelho, o planejamento financeiro é a melhor alternativa. Para evitar dívidas e fazer o dinheiro render em 2016, esta família vai estabelecer prioridades de gastos. Na prática, isso significa cortar custos e adiar alguns projetos. Algumas coisas a gente vai cortar, né? Alguns gastos que a gente tinha, outros que são os normais, né? Da casa, que é preciso, a gente vai continuar pagando, mas as coisas assim, as básicas, ficam. E o restante a gente vai planejar, que é o que a gente está fazendo, para poder passar o 2016 com mais tranquilidade, né? Mas os projetos vão ficar, né? Tipo, não vamos conseguir reformar a parte da casa que a gente queria, não vou poder trocar o carro. O cuidado com as compras a prazo e com o cheque especial também é importante. Evitar dívidas de longo prazo de taxas altas, cartão de crédito é um grande problema para o ano, cheque especial. Aquelas dívidas que são fáceis de tomar, elas são caras, então tomar bastante cuidado ao não tomá-las. Cada um está buscando um jeito de economizar. Vou tentar me manter não gastar muito e manter assim sem fazer muitas compras. Tentar comprar mais à vista, não parcelar tanto, comprar só o necessário para evitar, né, entrar no cheque especial. Mesmo que tenhamos que apertar daqui e segurar dali em 2016, o bom é saber que as coisas mais valiosas da vida não têm dinheiro que compre. E mais respeito, assim, as pessoas estão muito, como elas falaram, sem paciência umas com as outras, mais amor, mais solidariedade. Na manhã desta quarta-feira, a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão e a Associação dos Diários do Interior se reuniram com o governador do estado para uma entrevista. Durante o encontro no Galpão Crioulo, no Palácio Piratini, José Ivo Sartori respondeu uma série de questões levantadas pela população do interior do estado. Na roda, assuntos pra lá de espinhosos, mas encarados com muito bom humor. Meu pai dizia, quando ele conhecia o Caxias do Sul, ele dizia, se tu largar uma fofoca em São Pellegrino na hora que o ônibus está saindo, a fofoca chega antes no imigrante do que o ônibus chega lá. Hoje pela manhã, o governador José Ivo Sartori respondeu a perguntas de associadas da GERT. Emissoras do interior demonstraram preocupação com a violência crescente e a falta de efetivo policial. Durante este ano, nós controlamos tudo que pudemos no governo e evitamos nomeações de concursados em todas as áreas, não apenas na segurança. O único que a gente abriu uma exceção foi para a educação. Fizemos uma programação para atender aonde os 20 municípios mais violentos que tem. E procuramos medidas com inteligência, buscamos fora, inclusive junto com a Embaixada dos Estados Unidos, teve gente aqui dando curso de inteligência. Sartori também falou sobre a crise econômica do estado e disse ter feito o necessário para o enfrentamento do problema. Hoje nós estamos pagando o preço de tudo que está aí, mas queremos construir, evidentemente, novas realidades
Eu devo dizer que com paciência e com tolerância nós vamos ter, sim. Esse processo é permanente, vai ter agora, tanto é verdade que vamos buscar o 13º salário através do Banrisul, e vamos, evidentemente, continuar com estas situações difíceis ao longo de todo o ano de 2016. Questionado sobre o PL que cria a lei de responsabilidade fiscal que tramita na Assembleia, o governador afirmou estar confiante na aprovação do projeto. Uma das principais mudanças promovidas será a impossibilidade de governadores comprometerem despesas dos próximos governos com o aumento salarial. O ar seco ingressa no estado e proporciona um dia de tempo firme. Em Porto Alegre, o sol predomina e a tarde será quente, faz 29 graus. Em Novo Hamburgo, há pouca variação de nuvens e a máxima atinge os 28. O dia começou com sol entre nuvens no litoral norte. A máxima é de 26 graus à tarde em Tramandaí. Novo Hamburgo ainda sente os reflexos do temporal do final de semana. Os moradores ainda trabalham na reconstrução das casas destelhadas pelo temporal que atingiu a região metropolitana e o Vale dos Sinos no último sábado. A chuva forte durou apenas 10 minutos, o suficiente para derrubar árvores e deixar um bairro sem luz por mais de 48 horas. A produção de verduras e legumes também ficou prejudicada. Alguns agricultores perderam praticamente toda a plantação. O estado vai aumentar o número de agentes comunitários para combater o mosquito Aedes aegypti, que pode causar a dengue e transmitir o Zika vírus. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou ontem o primeiro caso de microcefalia relacionada ao Zika vírus aqui no estado. O bebê é filho de uma moradora de Esteio que contraiu o vírus em viagem ao Nordeste nos primeiros 3 meses de gestação. O resultado do exame de sangue do bebê ainda não foi divulgado. O diagnóstico foi feito por meio do descarte de todas as outras possibilidades para a malformação do cérebro, segundo o secretário da Saúde do Estado, João Gabardo, que conversou agora há pouco com a repórter Simone Feltes. Esse bebê que nasceu na cidade de Esteio tem 4 meses e foram descartados as outras possibilidades de causas de microcefalia. É por isso que a gente está tratando como esse um caso associado ao Zika vírus. Secretário, muito obrigado. Também por isso, né? Ele tem uma lesão, ele tem microcefalia confirmado por exames de imagem. Os exames são todos compatíveis com microcefalia causada pelo Zika vírus, com as características da microcefalia causada pelo Zika vírus. E tem um outro componente importante que a gestante, no início da gravidez, esteve viajando para um local onde há circulação do vírus e, além dela estar lá, ela teve sintomas, né? Ela teve sintomatologia, ela teve febre, ela teve exantema na pele, são aquelas lesões avermelhadas, coceira. Então, ela teve um diagnóstico de virose durante a gravidez e foi bem no início da gestação. Então, ela tem todos os componentes para a gente fechar esse diagnóstico de microcefalia causado pelo Zika vírus. O Ministério da Saúde lançou ontem os números de atualização nacionais. 134 casos de microcefalia confirmados, 102 descartados e mais 2.401 notificados que ainda estão em investigação. O senhor que é o presidente do Conselho dos Secretários de Saúde Nacional, como é que está sendo a ação de intensificação nesse combate? Bem, nos estados da região Nordeste é um verdadeiro pânico, né? Todos os secretários extremamente preocupados com isso, as secretarias estão funcionando quase com dedicação a esse tema. E um agravante ainda é a questão da falta de recursos, né? Que o Ministério da Saúde, nesse último mês, está com dificuldade de fazer os repasses para os governos estaduais, para os hospitais. Então, isso é uma preocupação adicional. Nós estamos trabalhando com as mesmas ferramentas que nós trabalhamos para combater a dengue, porque o mosquito é o mesmo, então a estratégia é a mesma, só que com muito mais intensidade. Por exemplo, em relação ao número de pessoas, nós antes contávamos com o pessoal das endemias, né, combate às endemias. Eram menos de 2.000 pessoas no estado inteiro. Agora nós estamos agregando a esse contingente mais de 10.000 agentes comunitários. Eu tenho sugerido que
uma grávida, principalmente no início da gravidez, no início da gestação, primeiro trimestre até segundo trimestre, que evite fazer viagens para locais onde há a circulação do vírus. Eu acho que não é adequado que alguém faça uma viagem de turismo para o Nordeste brasileiro. Se for uma coisa muito necessária, ok. Para as que ficam no Brasil, para as que ficam em Porto Alegre, para as que ficam no Rio Grande do Sul, os cuidados devem ser tomados desde agora. Mesmo que não há ainda circulação do Zika vírus, a gente não sabe quando é que ele vai começar. Então, desde agora, as gestantes já devem começar a se proteger nos horários de maior circulação do mosquito, né, de manhã, no final da tarde, procurar não ficar em locais onde há chance maior de mosquito, como esse que nós estamos aqui agora, no final da tarde, no início da manhã, esse é um local que seria inadequado para uma gestante permanecer. Mesmo assim, ela deve colocar roupas manga comprida, cobrir o máximo possível da pele, usar repelente, passar repelente por cima da roupa, porque é verão, vai estar quente. Então, tudo isso ela deve fazer. E uma orientação adicional, principalmente para quem mora na região metropolitana e Porto Alegre. Nós temos o hábito de, no final de dezembro, Natal, Ano Novo, as famílias vão para a praia e já ficam na praia janeiro, fevereiro. E as casas em Porto Alegre, os apartamentos em Porto Alegre ficam abandonados. Então a gente tem que ter muito cuidado quando viajar para não deixar um vasinho que vai poder pegar a água da chuva na sacada, alguma coisa que possa coletar água. E durante esse período de 2 meses sem estar circulando ninguém na residência, é provável que haja então uma reprodução aí de mosquito e isso vai ser muito prejudicial para o resto da comunidade. Secretário João Gabardo dos Reis, obrigada pela sua participação. Simone Feltes para o Canal Aberto. Obrigado, Simone. Além do diagnóstico de Zika vírus, já anunciado pela Secretaria da Saúde, há outros 7 casos suspeitos notificados. A Vigilância em Saúde da capital preparou 700 armadilhas em 25 bairros para capturar fêmeas do Aedes aegypti para análise. E a preocupação com o aumento das doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti faz crescer a venda de repelentes. Nossa equipe foi conferir os produtos disponíveis no mercado e a forma correta de aplicação. Opções não faltam. Nas drogarias, os repelentes são vendidos em spray e loção e custam entre R$10 e R$20. A reaplicação no corpo tem que ser feita, em média, a cada 6 horas. Crianças menores de 2 anos devem usar produto específico. A orientação que vem do fabricante é que esses repelentes tradicionais não são recomendados para criança com menos de 2 anos, porque a criança tende a passa a mão na boca, passa nos olhos. Normalmente, quando chega aqui alguma mãe que quer um repelente para criança, a gente sempre pergunta a idade, e menor de 2 anos a gente manda consultar o pediatra. Nas farmácias de manipulação, a citronela tem boa saída. A planta medicinal é conhecida por repelir mosquito e é encontrada em formas diferentes. Nessa loja, o pacote de incenso com 12 unidades custa R$6. A loção do ingrediente, em bisnaga de 100 ml, sai por cerca de R$30. A eficácia é boa, né? Como os outros repelentes, tem que fazer uma reaplicação. No caso da citronela, de 2 em 2 horas. Se aplica nas partes do corpo em que não nas áreas abertas, né? Evitando sempre contato com mucosas, feridas abertas. Mas de nada adianta usar repelentes se criadouros caseiros continuarem hospedando o temível mosquito que transmite os vírus da dengue, zika e chikungunya. A Vigilância em Saúde monitora a cidade. Mais de 700 armadilhas estão espalhadas em 25 bairros para capturar as fêmeas do Aedes para análise. Os círculos vermelhos indicam a captura de 3 ou mais fêmeas. A capital tem 7 suspeitas notificadas de Zika vírus. Todos eles importados, né? Nós estamos fazendo toda uma análise epidemiológica desses pacientes e em todos os casos nós, né, à medida que a investigação epidemiológica indicou, nós fizemos a aplicação de inseticidas. Intensificamos também a busca ativa por outros pacientes que tenham sinais e sintomas, né, ampliando o raio de ação nessa região em que nós temos esse caso suspeito. A população pode acompanhar o monitoramento das armadilhas e saber mais sobre prevenção e as doenças provocadas pelo mosquito acessando o site Onde Está o Aedes. Em Passo Fundo, no norte do estado, o número de focos do Aedes aegypti não para de crescer. Só neste ano já são mais de 600 focos do mosquito. Equipes da Vigilância em Saúde trabalham em todos os bairros do município, mas a população
também precisa fazer a parte dela para evitar a proliferação do mosquito. 30 agentes divididos em 2 equipes volantes vistoriam todos os imóveis da cidade, ou pelo menos tentam. Tem muitas pessoas que têm um cuidado excelente, que estão colaborando, estão conscientizadas que as doenças que o Aedes aegypti pode transmitir são gravíssimas. E a gente encontra também casos de pessoas que não estão nem aí para a situação. E, infelizmente, esses casos só aumentam. 176 focos de Aedes albopictus, outro transmissor da dengue, também foram registrados ao longo deste ano. Esses números são alarmantes sim, até porque nós temos focos do mosquito em todos os bairros praticamente da cidade. A chegada dos dias quentes, associada às chuvas, a tendência é acumular muito mais água e a proliferar muito mais o mosquito da dengue. Tiago prefere não dar chance ao azar. Ele cuida do pátio e da casa justamente para evitar a proliferação dos mosquitos. Os cuidados necessários são com o tratamento da piscina, principalmente, né? A gente procura deixar sempre com o cloro em dia, com os tratamentos da piscina em dia. Quanto às plantas que a gente tem, pratinho sem a água armazenada, né? E os demais cuidados que a gente tem que ter com água parada mesmo. É um exemplo porque ele tem plantas, vasos de plantas, mas ele deixou o pratinho sem nada de água. A grande maioria das plantas não tem prato. Ele fez um tratamento certo na piscina. Isso vai evitar de criar larvas, que a piscina é um recipiente com muita água. Ali pode criar até bilhões de larvas. Mas ele fez um tratamento correto, mantém o pátio limpo, sem lixo, isso tá ok. Graças à conscientização e à fiscalização, por enquanto não há nenhuma suspeita de febre chikungunya e do Zika vírus no município. Zika vírus e chikungunya, os vetores que transmitem são os mesmos, que é o Aedes aegypti e Aedes albopictus. E assim como a dengue chegou, pode chegar o Zika, pode chegar a chikungunya também. Fazer uma boa revisão no pátio, eliminar qualquer quantidade de água, que a gente já encontrou larvas em casquinhas de ovos, tampinhas de garrafas, então qualquer quantidade de água parada mesmo. Na Serra Gaúcha, o sol aparece entre nuvens nesta quarta-feira. Os termômetros de Caxias do Sul marcaram 16 graus ao amanhecer. A máxima chega aos 27. Tempo parcialmente nublado também na região norte. Faz 28 graus em Passo Fundo. A condição é semelhante no noroeste. A máxima é de 29 em Ijuí. Veja daqui a pouco, inaugurada a faixa exclusiva de ônibus da Avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre. E em instantes, as obras na principal via que liga a Serra Gaúcha ao litoral, a Rota do Sol. Tempo parcialmente nublado nesta quarta-feira em Santa Cruz do Sul, no centro do estado. Fez 17 graus nesta manhã. À tarde, a máxima chega aos 29. Máxima de 29 graus também em Santa Maria, onde a tarde vai ser ensolarada. Pouca variação de nuvens em Cachoeira do Sul, faz 28 graus. Nesta época do ano, aumenta o fluxo de veículos nas rodovias que levam às praias gaúchas. E a Rota do Sol, conjunto de rodovias que liga a serra ao litoral norte do estado, é sempre motivo de preocupação por causa das condições da rodovia.
No trecho de 53 quilômetros entre Caxias do Sul e a localidade de Lajeado Grande, em São Francisco de Paula, obras de recapeamento devem estar concluídas nesta semana. Porém, no restante da rodovia, até Tainhas, no litoral, a estrada segue com problemas. Detalhes na reportagem da TV Caxias. A BR-453, mais conhecida como Rota do Sol, é a principal ligação entre Caxias do Sul e o litoral gaúcho. Por isso, nessa época do ano, o movimento de veículos cresce tanto. Os motoristas, é claro, esperam encontrar uma estrada em boas condições, principalmente aqueles que a viram em situações precárias. Eu não sei, faz tempo que eu não vou pra baixo lá, mas a última vez que eu fui tava feio, cheio de buracos grandes. E nós percorremos o trecho da BR-453, que faz parte aqui do município. Felizmente, a situação agora é bem diferente. As obras que estão sendo executadas pelo DAER estão em fase final. A maioria das reclamações sobre as condições da estrada pertencem a outros municípios, principalmente naqueles pontos mais próximos às praias gaúchas. Já no trecho da Rota do Sol, aqui em Caxias do Sul, pelo menos por enquanto, a estrada está em boas condições. O que está achando das condições da Rota do Sol? Do jeito que tá, acho que eles não terminam, né, agora pra temporada, né? Eu acho que vai demorar bastante. Porque até Lajeado Grande tá mais ou menos assim, depois tá feia a coisa. O senhor costuma transitar com frequência por aqui? Sim, todos os dias. Segundo informações do DAER, já há uma empresa definida para realizar as obras a partir de Lajeado Grande até Tainhas. Mas eles ainda trabalham na assinatura do contrato. Começou a funcionar esta manhã o novo corredor de ônibus da Avenida Bento Gonçalves. A faixa prioritária inicia na divisa com o município de Viamão, nas imediações do campus da URGS e vai até a entrada da Lomba do Pinheiro. O novo corredor vai funcionar das 6 às 9 horas da manhã. A faixa da direita será exclusiva para os ônibus que trafegam no sentido bairro-centro. Neste horário passam por aqui mais de 280 ônibus que transportam cerca de 25 mil pessoas. A ideia é diminuir o tempo passado dentro dos coletivos. Nós temos uma previsão de redução de tempo de viagem de 8 a 10 minutos já nesse primeiro momento, e à medida que a gente inicia e se consolida a operação, a gente vai ganhar mais tempo de viagem. Nestas primeiras semanas, a EPTC ainda vai fazer ajustes no tempo das sinaleiras e orientar os motoristas. Ontem foi dia de votação em quase 2.000 escolas públicas da rede estadual. Estudantes, professores e funcionários participaram da eleição para escolher o diretor de cada instituição, com mandato de 3 anos. No Instituto de Educação da capital, teve até urna eletrônica. Em 579 escolas, nenhum candidato concorreu. Nesses casos, a Secretaria de Educação é que vai indicar um nome para assumir o cargo. Um projeto da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, na região central, procura despertar o interesse dos estudantes sobre como funciona o processo legislativo. Desde 2005, os vereadores estudantis participam de 3 sessões especiais e podem apresentar projetos de lei, requerimentos, indicações e pedidos de informação. E todas as ações dos adolescentes são apreciadas pelos parlamentares e podem virar realidade. Cada um dos 15 alunos de diferentes instituições de ensino foi apadrinhado por um vereador e toda a estrutura de gabinete. Eles vivenciaram um mandato legislativo de verdade, onde receberam do diretor da Câmara, Roger Zan, instruções sobre o regimento interno da casa, etapas de uma sessão, elaboração de projetos e também comportamento em plenário. Por favor, pensem com cuidado, nós sabemos o que está acontecendo. Nós não somos palhaços. O que vocês fazem hoje repercute no futuro. Esse foi apenas um dos vários tons de pronunciamentos dos vereadores estudantis durante a última sessão do projeto, desenvolvido pela Câmara de Cachoeira do Sul há 10 anos. Os jovens, na sua grande maioria, não têm muito interesse pela política. Mas os jovens que participam desse projeto, eles são indicados pelo Grêmio Estudantil, já têm alguma vivência política dentro da escola e eles sempre demonstram muito interesse
em participar e conhecer a realidade do Legislativo. Guilherme, do Colégio Roque, assumiu a sério a função e propôs a revogação do projeto aprovado pelos vereadores há 2 semanas, que acaba com as publicações oficiais gratuitas da Câmara via internet para publicá-las em jornal impresso mediante pagamento. Vai ser uma experiência muito única, por principalmente ser um meio que eu tenho de mudar o mundo ao meu redor. A Câmara me proporciona muitas coisas e, no caso, por exemplo, hoje é uma vontade muito grande de apresentar esse projeto de resolução que eu tenho em trabalho. Muitos outros projetos foram propostos e que poderão ser aproveitados. Todas as proposições apresentadas pelos vereadores e estudantes, elas são analisadas pela mesa diretora e é dado o devido encaminhamento através de uma proposição assinada pela mesa diretora. A Fundação Piratini é o destaque em televisão no prêmio da Associação Rio-Grandense de Imprensa de 2015, o mais tradicional do jornalismo gaúcho. Ao todo, foram mais de 350 trabalhos inscritos entre todas as categorias. No primeiro... 3 edições do programa TVE Repórter estão entre as 5 indicações para a categoria Reportagem Geral. Concorrem os episódios Imigrantes, que fez um retrato das novas ondas migratórias para o Brasil. Mobilidade Urbana, que abordou os desafios e alternativas de transportes para as cidades. Está na disputa ainda o programa que mostrou as situações de emergência nas cidades gaúchas por causa das enchentes deste ano. O TVE Repórter também tem uma indicação na categoria Reportagem Esportiva, com o especial sobre a história, a saudade e o abandono do Estádio Olímpico. O resultado oficial do Prêmio Ari será divulgado na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã. O terceiro trecho da reportagem do TVE Repórter sobre o envelhecimento vai abordar a necessidade da atividade física para a melhor qualidade de vida. A reportagem é de Simone Feltes. Maturidade Ativa é o nome do programa do SESC. E a dança cigana é só uma das atividades que o grupo da Dona Araci faz. Tem academia, jogos de quadra, atividades sociais. É muita atividade. Eu gosto muito das coisas boas da vida, né? A gente tem que aproveitar, porque senão a gente não vive, né? Ficar em casa, sentada, fazendo o quê? Vamos botar o corpo em movimento, né? À medida que o tempo passa, eles estão cada vez melhor informados, cada vez mais inteirados com a tecnologia e eles querem aprender coisas novas. A gente já não pode mais, nos grupos, oferecer sempre a mesma coisa. Claro que nos exercícios, as atividades precisam ser adaptadas, respeitando o peso da idade, inclusive individualmente. Cada uma vai cuidar do seu corpo, da sua movimentação dentro do que pode, e não além do que pode trazer. Então isso é um respeito, é um carinho com elas, né? E é um trabalho que a gente também faz interno. O resgate da autoestima, o resgate do feminino, o resgate de se sentir viva. A Organização Pan-Americana de Saúde, ela associa a saúde do idoso à funcionalidade, ou seja, a capacidade do nosso corpo funcionar para que a gente tenha condições de realizar as atividades da vida diária, como ir no mercado, atravessar uma rua tranquilamente, brincar com os netos, brincar com os filhos. Então, o grande apelo hoje das instituições de saúde, Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, é para que a pessoa cuide do seu corpo à medida que ela envelheça, não só com o movimento humano, mas também mantendo a sua mente ativa para que ela tenha uma boa capacidade cognitiva, ou seja, à medida que ela envelhece, ela continue tendo condições de interagir com o ambiente que ela vive. Eu posso estar triste, eu espanto a tristeza, mando ela embora e fico com alegria, faço uma troca. Juraci teve um tio que viveu 125 anos. Um dos bisavós completou 100 anos e a mãe dela 92. Aos 97, com muita vitalidade para dançar e se virar com autonomia, ela diz que sempre responde a uma certa pergunta. Pode me dar forma? Aí eu digo, então eu vou dar forma para ti. O negócio é o seguinte, ó. Eu não fumo, não bebo, não como carne e não tenho marido.
Aí os homens perguntam a mim, mas daí, colega, mas o que tem que ver o marido com isso? Digo, para mim, marido é estorvo. Mas viver mais e melhor não é regra. Os idosos de hoje são menos saudáveis do que serão os do futuro. Os conhecimentos científicos hoje, eles embasam condutas diferenciadas, tanto na terapêutica quanto no diagnóstico. Então, são situações diferentes hoje no manejo e que podem ter um reflexo futuro. São as doenças ligadas à longevidade e ao estilo de vida, como hipertensão, diabetes, perdas musculares e osteoporose, que levam às quedas e fraturas, entre outras. E, de certa forma, uma novidade: as doenças neurológicas. As demências eram menos comentadas ou elas não apareciam, né, no passado. Por quê? Porque não dava tempo de desenvolver as demências. As pessoas muitas vezes morriam antes e essa involução, principalmente cognitiva, que acontecia, que caracterizam as demências, elas se tornaram mais presentes hoje que as pessoas vivem mais. Pois é, assim como as pessoas, os cães também envelhecem. E com a terceira idade vem a necessidade de cuidados especiais. Nós conversamos agora com a veterinária Jennifer Hummel. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A partir de que idade o cão é considerado idoso? Na maioria dos casos, a partir dos 8 anos de idade. Varia muito entre os cães de pequeno porte, né, como os Yorkshires, Maltês, Poodle, que eles entram na terceira idade lá pelos 10 anos, mais ou menos, 9. E os cães gigantes, né, Dog alemão, cães grandes como o Fila, eles envelhecem um pouco antes. A gente já considera eles idosos a partir dos 6 anos de idade, já para abrir o olho nessa idade. Mas como é que a gente observa que o cão está ficando idoso? O comportamento muda? Pode mudar, assim como em humanos, também acontece o quadro de demência. Em alguns cães com bastante idade, eles podem trocar o comportamento de mudar o dia pela noite, começar a caminhar compulsivamente pela casa durante a noite e dormem o dia inteiro, trocam o apetite, ficam às vezes ou mais vorazes ou inapetentes, são alguns sinais. E alguns cães também apresentam dor em função das artroses, e aí eles começam a diminuir o nível de atividade, ficam mais preguiçosos, quando na verdade eles já estão com algum grau de dor e precisam de alguma atenção nesse sentido também. Bom, quais são os problemas de saúde mais frequentes nos cães idosos? Na clínica, ali na Mundo à Parte, onde eu trabalho, a gente trabalha muito com a fisioterapia. Então, eu vejo muito na prática os problemas articulares, problemas de coluna, que são oriundos de problemas do envelhecimento. Então, hérnias de disco, artroses, o cão tem mais dificuldade para levantar, para sentar, já não consegue correr como antes. Os casos de demência são bem comuns também, então isso mais em cães de 12, 13 anos, que começam a andar em círculo pela casa, se perdem, o dono precisa chamar ele para resgatar de onde ele está, às vezes ele se perde num canto, se enfia embaixo de uma mesa e precisa da ajuda de alguém para tirar. Esses são alguns dos sinais da demência. Existem algumas medidas que os donos podem tomar para evitar esse tipo de problema? Sim, a principal medida é observar. Nenhum comportamento de quietude, inapetência é normal num cão idoso. Não é porque ele está velho que é normal da idade. Então, na verdade, a observação de sinais que não estão condizentes com a normalidade do paciente já é da gente chamar a atenção de, opa, tem alguma coisa errada, vou levar no veterinário e ver o que está acontecendo. No caso dos distúrbios cognitivos, por exemplo, existem formas de prevenção ou não? Sim, existe. A melhor prevenção, assim como humanos, é quanto mais distrações, mais componentes que distraiam e ativem a memória, melhor. Então, passeios em lugares variados, não fazer aqueles passeios de rotina sempre na mesma quadra, sempre nos mesmos lugares. Então, tudo que variar o comportamento estimula novos neurônios e faz com que ele tenha mais capacidade cognitiva e perdure isso no tempo. Bom, existe uma alimentação adequada para cães idosos? Vitaminas, por exemplo, também são indicados? Sim, quando eles vão ficando mais velhinhos, eles vão exigindo mais demanda energética. Então, existem rações no mercado que são especiais para cães com mais de 8 anos, que são as seniors. Vários fabricantes trabalham com essas linhas, que é o indicado para cães idosos, para que eles tenham os nutrientes adequados, que já vem com vitaminas, antioxidantes, para eliminar os radicais livres. Então, coisas que os geriátricos precisam já vem nessas rações. Que
Que outras recomendações você daria para os donos dos cães idosos? Qualquer coisa que aconteça de atípico, já levar no veterinário, principalmente para ver o que está acontecendo. Check-ups de rotina são super essenciais, exames de sangue, eletrocardiograma, ecografias. Então, isso o veterinário vai fazer o acompanhamento adequado para que os exames de rotina estejam todos normais para fazer o acompanhamento do quadro da saúde do animal. Tá certo, conversamos com Jennifer Hummel, veterinária. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Lívia. Boa tarde. Quarta-feira de tempo bom em Uruguaiana, na fronteira oeste. As temperaturas aumentam, chegando aos 31 graus. Máxima de 31 também em São Borja. O sol aparece entre nuvens. Em Alegrete, o céu fica aberto. Com isso, a tarde será quente. A máxima chega aos 32 graus. Nós vamos falar agora do 13º dos funcionários estaduais, porque muitos funcionários aqui do estado, endividados, enfrentam dificuldades para obter o 13º, através do empréstimo via Banrisul, desde que as operações começaram a ser encaminhadas. Hoje, a diretoria da instituição confirmou que, em alguns casos, uma negociação deve se dar diretamente com o banco para facilitar o acesso do servidor público. Até ontem, 120 mil servidores já tinham solicitado o empréstimo relativo ao 13º salário junto ao Banrisul. Isso significa uma movimentação financeira de mais de 340 milhões de reais. Hoje pela manhã, muitos funcionários públicos ainda buscavam o serviço. Tudo tranquilo, no cash. Eu fiz só na maquininha aqui, no caixa eletrônico mesmo, só na opção ali. Agora sai o extrato, sexta-feira vem o dinheiro. As operações estavam sendo realizadas, mas os funcionários estaduais continuam com dúvidas. Tem que ter o seu 13º para poder cumprir com o imposto IPVA. Eu tenho que pagar, né? Ele não vai parcelar para mim, não vai colocar junto com o empréstimo, não vai pedalar como ele está fazendo. Então, infelizmente, eu não tenho muita opção. Mas como o 13º é obrigatório, né, nosso direito, eles vão ter que pagar. O empréstimo do 13º salário é uma operação financeira feita em nome do servidor. O Estado não é avalista dessa transação. É uma operação entre o banco e o correntista. Isso significa que as garantias devem ser dadas pelo próprio funcionário. Em entrevista coletiva, a direção do Banrisul informou as regras do empréstimo. O presidente do banco diz que a operação é exclusivamente entre a instituição financeira e o servidor. Não há contrato do banco com o Estado. Não existe nenhuma relação nessa operação entre o banco e o Estado. O Estado tem uma relação patronal com seus servidores, que levou a lei para a Assembleia para poder indenizá-los por uma questão jurídica do Estado, que ele tem que ordenar essa despesa, dessa indenização que está feita aos empregados. E o banco, por sua vez, numa outra relação, está fazendo um contrato privado de um empréstimo pessoal para o funcionário. Quando o Estado paga o empregado, o banco vai debitar o empréstimo. Mas esse servidor que não quer negociar com o banco, ele quer deixar o processo rolar na justiça, ele vai receber ou não vai conseguir contratar um empréstimo? Não é receber. Ele vai contratar, ele poderá contratar um empréstimo, mas ele teria que fazer um acordo com o banco sobre a sua dívida que tem para fazer um refinanciamento da dívida. Os servidores estaduais que não recorrerem ao empréstimo vão receber o 13º salário em 6 parcelas a partir de junho do ano que vem. Veja a seguir. DEMAI comemora 54 anos com show de som e luz em Porto Alegre. E na primeira reportagem da série sobre o Natal, o clima que toma conta da capital no mês de dezembro. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2
lucero que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Aqui no Canal Aberto, agora é esporte o assunto. Quem fala bastante sobre isso é o Farid Geroando Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os telespectadores do Canal Aberto. Obrigado pela audiência. Nós começamos o esporte falando do Prêmio Brasil Olímpico. Os principais destaques esportivos foram homenageados no Rio de Janeiro. Gustavo Kirten, o Guga, recebeu o prêmio Ademar Ferreira da Silva, dado para homenagear atletas e ex-atletas que representem os valores que marcaram a carreira e a vida de Ademar, bicampeão olímpico no salto triplo, tais como ética, esportividade e respeito ao próximo. E um grande atleta gaúcho foi homenageado. Marcel Stirmer foi o primeiro atleta tetracampeão da mesma modalidade nos Jogos Pan-Americanos. Um prêmio merecido para Marcel, que sempre treinou e buscou o melhor mesmo sem apoio. Parabéns, Marcel, você merece. No Canal Aberto, vamos conversar com Fabrício Janesini, que é coordenador de esportes do SESC Rio Grande do Sul. Tudo bem, Fabrício? Boa tarde. Tudo bem, mais uma vez aqui presente. O SESC está bombando, né? E vai chegando no final de ano e já projetando o verão, o SESC no verão. O que já é possível falar aos nossos telespectadores? Bacana, fechando o ano. Eu acho que é um ano muito interessante para nós, como sistema. Iniciamos agora, então, já as inscrições para o Circuito Verão SESC de Esportes. São mais de 102 municípios que irão participar dessa competição. Então, são etapas municipais que automaticamente os campeões irão representar o município na fase final em Torres, no dia 27 e 28, na Praia Grande. Antes da gente prosseguir nesse assunto, a gente está vendo imagens do triatlon, que foi extraordinário, foi talvez uma das maiores provas do Brasil e considerado pelo site Mundo Tri, que uma pesquisa feita pelo site Mundo Tri mostrou que o circuito triatlon do SESC foi escolhido como o melhor do Brasil. Parabéns sobre isso. Muito obrigado, cara. Eu acho que é um fruto do trabalho de várias áreas do SESC, marketing, jornalismo, os nossos colegas da GMS que também fazem parte dessa equipe. Eu acho que vem, sim, coroar o ano formidável de 2015, tendo um reconhecimento nacional da revista Mundo Tri, site hoje, que é uma das referências do triatlon brasileiro. Estivemos participando, competindo com mais de 40 etapas do Brasil, então, com certeza, para nós foi uma surpresa gratificante. Sem dúvida nenhuma, e isso é um orgulho para todos nós gaúchos, né? O SESC do Rio Grande do Sul se destaca, desponta entre os principais ou o principal do Brasil, já é referência nacional. É isso aí, vimos conversando informalmente, muito bacana isso, esse reconhecimento da direção nacional. Temos alguns eventos onde nos destacamos, né? Agora a gente vai ter a presença aí de outros departamentos regionais nos visitando para que a gente possa levar isso para o resto do Brasil. Pois é, e já tem uma prova agora em janeiro, a prova Tramandaí-Torres? Temos a 12ª TTT, que é a travessia Torres-Tramandaí, 82 quilômetros. Sai de Torres e vai para Tramandaí. Chega em Imbé, entre Imbé e Tramandaí, né? 82 quilômetros? 82 quilômetros. Na beira da praia? Na beira da praia, litoral. São mais de 3.000 atletas inscritos já, então um ótimo evento. De todo o Brasil e até de fora do Brasil? De fora também. E isso, vocês já estão trabalhando para isso? Já estamos... Vai ser quando, Fabrício? Vai ser dia 30 de janeiro. 30 de janeiro. É um sábado, isso. O SESC não para, literalmente não para, né? Não para. Sem dúvida. Uma outra questão, as atividades de verão a gente conhece e sabe que elas são de extrema importância e de qualidade. O vôlei de praia, o futebol, a recreação para os menores, o beach vôlei, que agora é uma onda também, né? Mas tem também a questão que envolve atividades no SESC Campestre,
Como é que as pessoas fazem para participar dessas atividades? Na verdade, hoje o Sesc Campestre é considerado uma das maiores unidades nossas, né, em área. Então, nós temos toda uma estrutura voltada para o lazer. A gente vinha comentando, é um espaço onde as pessoas podem ir tranquilas, porque tu pode estacionar teu carro, tu pode fazer teu churrasco, pode, se tu quer jogar vôlei de areia, tu joga, se tu quer jogar um futebol, tu joga. Então, realmente é uma área muito bacana. Teremos algumas etapas do Circuito Verão Sesc de Esportes no Sesc Campestre também. Muito bom. Quero agradecer ao Fabrício Janesini, coordenador de esporte do Sesc Rio Grande do Sul. E se hoje o Sesc do Rio Grande do Sul é referência nacional e não é rasgação de seda, muito se deve ao teu trabalho, abnegado trabalho. Parabéns e que o ano de 2016 seja ainda mais espetacular que foi o ano de 2015 para o Sesc e para o teu trabalho em especial. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e com certeza a gente é parceiro aí para frente. Tá certo. Tá aí, Fabrício participando conosco e vem aí TTT, Travessia Torres Tramandaí. Você se habilita a 82 quilômetros. O dia começou com tempo aberto e temperatura de 14 graus em Bagé, na região da Campanha. À tarde, os termômetros marcam 28 graus. Quarta-feira ensolarada em Pelotas. A máxima chega aos 26. Céu com poucas nuvens e temperatura de 24 graus em Rio Grande. E agora, cinema. Com quase 15 anos de carreira, o diretor argentino Pablo Tapero dirigiu filmes bastante elogiados, como Elefante Branco e 7 Dias em Havana. Pois agora ele lançou o longa O Clã, em cartaz desde a semana passada no país. E quem nos fala desse filme agora é a jornalista da FM Cultura, Fernanda Bastos. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, o lançamento que está dando o que falar é campeão de bilheteria lá na Argentina, né? Recebeu um Leão de Prata no Festival de Veneza e é o indicado da Argentina para disputar uma vaga aí para o Oscar, né? Naquela categoria de filme estrangeiro. O filme é O Clã, então traz aí uma história real que é de uma família, né? Liderada aí pelo Puccio, né? O pai, que decide, né, já que ele era um agente da ditadura, e no momento ali, nos anos 80, a Argentina, com a economia decrescente e caminhando para uma redemocratização, então ele não tem mais serventia, né, para aquele regime e resolve atuar fazendo, né, os crimes que ele cometia na ditadura aí fora, né, do regime. Então ele começa a sequestrar pessoas e envolve toda a família nesse sequestro, algumas de forma direta, né, e outras de forma nem tão direta, mas todos de alguma forma se tornam coniventes desse pai para se envolver nesses sequestros que após, né, as famílias recompensarem, então, os sequestradores, as pessoas são friamente assassinadas. É um filme bem denso, assim, ele é um filme também que tenta reconstituir com muito realismo esse caso, que é muito famoso na Argentina. Até agora se fala muito que ele reacendeu a pucciomania, né, que é o interesse por esse caso, porque a maldade, a frieza foi tão grande aí, e as pessoas ficavam se questionando, né, como a família pôde ser conivente aí. A esposa dele, que era professora, as filhas, né, os filhos, um dos filhos aí era jogador, né, um jogador muito famoso, e envolveu um colega né, num dos crimes, né, num dos assassinatos. Então é um filme bastante denso e que a música tem muita importância, porque todo o tempo aí ele traz músicas de um tom, a gente percebe uma certa ironia, né, porque as músicas são muito animadas e enquanto isso tá rolando muita violência ali, e isso torna o filme bastante chocante, e alguns estão falando inclusive que é um filme de terror nesse sentido, né? Porque a gente vê aí a maldade no seu extremo. Então, um filme muito interessante, que mostra a força, né, do cinema argentino, que, mais uma vez, traz um filme de reflexão e, ao mesmo tempo, que é um entretenimento, né, de qualidade, mantém o telespectador ali na 1 hora e 80 minutos,
o telespectador ali super por dentro. Então, quem quiser acompanhar, o Clã tá nos cinemas, imperdível. E também, né, não vou deixar de falar para vocês acompanharem a 107.7 aqui e acompanharem a FM Cultura. Por hoje é isso, Lívia. Tá certo, Fernanda. Muito obrigada por mais essa dica de cinema aqui no Canal Aberto. Boa tarde. O Departamento Municipal de Água e Esgotos, o DEMAI, festejou os seus 54 anos com um show de luz e som na noite de ontem. E muita gente que foi ao jardim da estação de tratamento de água do bairro Moinhos de Vento para acompanhar o espetáculo, aproveitou para doar um brinquedo para a campanha de Natal da Prefeitura de Porto Alegre. O coral do DEMAI abriu o espetáculo, fazendo um concerto de Natal com o grupo Arte Gaúcha. Enquanto os músicos se apresentavam, luzes no palco e na fachada do prédio histórico do departamento iluminavam e coloriam o ambiente. Também foi inaugurada a exposição H2 Olhos, na Galeria de Arte do DEMAI. São fotografias produzidas pela equipe de jornalismo da Unidade de Comunicação Social da instituição. A visitação vai até 16 de janeiro. A partir de hoje, o Canal Aberto abre espaço para falar sobre as comemorações natalinas no Rio Grande do Sul. A série É Tempo de Natal foi produzida pela TVE e as emissoras parceiras do interior do estado. Bom, e na reportagem de hoje, nós vamos mostrar como Porto Alegre se ilumina com a proximidade das festas de fim de ano. E também como os porto-alegrenses vivem o espírito de Natal. Decoração colorida, iluminada, gigante até. No shopping center, tudo convida para a festa. Chama para as compras, é claro, mas também provoca encantamento em crianças e adultos. Se o período que antecede o Natal lota os shoppings, também é verdade que muitos aproveitam o momento para desfrutar com a família. Natal pra gente é reunião, é a união da família, celebrar o Natal todos juntos. O mais importante na vida é a família, né? Pra mim é os meus pequenininhos aí, a alegria, ver a alegria deles, na verdade, né? Traz harmonia, paz, coisas que deveriam inspirar mais os dias de hoje. Felizmente falta. É alegria, esperança para as crianças, elas adoram, né? Acho o máximo, tudo de bom. A magia do Natal está por toda a cidade. Até mesmo a linha Turismo de Porto Alegre tem um roteiro especial. É o Passeio Iluminado. O roteiro ele é basicamente o mesmo do Linha Turismo, Centro Histórico de Porto Alegre. Os principais pontos vai ser o gasômetro, naturalmente, né? E depois temos o Shopping Total, que é uma das principais atrações também, e o Moinhos de Vento, que basicamente é a principal atração do passeio. É possível conhecer a história dos principais pontos turísticos da capital e desfrutar da iluminação especial de Natal. É uma forma diferente de enxergar, é uma forma mais cultural, porque tem explicações de coisas que nós não conhecíamos. Embalado com as músicas natalinas e com toda a iluminação, maravilhoso. A comemoração
comemoração de Natal, como conhecemos hoje, surgiu mais de 300 anos depois do nascimento de Jesus Cristo. Foi no século III que os cristãos resolveram dar um outro significado para uma festa pagã que já existia. Era o solstício no hemisfério norte. Nós não sabemos se Jesus nasceu dia 25 de dezembro ou não. Isso não nos importa o dia que nasceu. Importa que ele nasceu, que ele é o sol que ilumina a nossa vida. Eu acho que todo mundo ganha com a celebração do Natal. Aliás, os anjos, quando apareceram na Gruta de Belém, cantaram assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Não disse paz aos cristãos, não. Paz na terra aos homens de boa vontade. Isso é uma festa universal. Na série sobre o Natal no Rio Grande do Sul, a gente conhece um pouco mais da programação natalina do município de Estrela, na reportagem da TV Univates. E o Canal Aberto volta amanhã, 13h, vai falar sobre juros, inflação e diversificação de investimentos. É um dos assuntos. Boa tarde para você. Agora você assiste um trechinho do show do grupo Os Remanescentes, que se apresentou na noite de ontem como parte da programação do Arte nos Trilhos. O evento vai até sexta com apresentações musicais, sempre às 17 horas na estação Mercado do Transurb. Uma boa tarde, até amanhã.